eu gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto da fé cristã é essa coisa da força na fraqueza e da ressurreição através da cruz, né? E que Deus trabalha com vasos de barro e que o poder do evangelho está em vasos de barro, em pessoas imperfeitas. Amém. Está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria. Hoje estou aqui com a Jussiane Abreu e juntos estamos aqui para ajudar a igreja brasileira a crescer e cada vez mais influenciar a nação. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, saiba que a gente tem outros episódios. Você pode acompanhar a gente, ver com outros conteúdos bacanas, além dos cortes que a gente tem de cada episódio também. E se você está acompanhando a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube. Você pode ir lá e acompanhar os nossos episódios em vídeo e compartilhar com outras pessoas. E hoje, né, Gil, aqui estamos substituindo aqui o Josué, né, que não pôde estar presente. Pois é, uma responsabilidade substituir o chefe. E a gente está com um convidado hoje muito especial, que veio direto lá da Europa para estar aqui com a gente. Só pra gente, ele veio aqui só para gravar o nosso podcast, né? E você teve, inclusive, a oportunidade de ouvi-lo recentemente, né? Isso, lá na igreja, ele falou lá na PIB de Campinas. Eu tenho frequentado a PIB de Campinas. E eu tive a oportunidade de ouvir você falando sobre o mais novo lançamento. Sim. Né, do seu livro sobre... Não é fácil ser pai. Exatamente. Isso. A gente está aqui com o René Breuel, então. Obrigado, é uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado pela hospitalidade, me receber aqui na sede do Envisionar, poder ter essa conversa. Estou empolgado para o tempo junto. É isso aí. René Breuel é escritor, né? Já 2 livros que ele escreveu, mas também é pastor fundador de uma igreja na Itália, em Roma, chamada Ópera. Você vai ver ele com esse sotaque aqui, mas ele é brasileiro, gente. Parece que não é brasileiro, mas é brasileiro, né? Olha, eu nasci, o hospital era na Avenida Paulista, hein? Então é São Paulo, capital, mas aí depois, um pouco morar fora, vai atrapalhando um pouco o sotaque. Entendi. Muito obrigado por vir até aqui, né? Tá sendo essa temporada aqui no Brasil sua, né? E sim, foi muito bom ter você nesse momento com a gente aqui. Obrigado a vocês. E a gente já vai começar a emendar logo o nosso assunto, né? Olha. O primeiro bloco da nossa conversa, a gente quer falar um pouco sobre autoconhecimento, emoções, liderança. São todos assuntos, às vezes, que os líderes acabam deixando de lado, né? Porque é mais fácil conversar sobre projetos, ministérios, iniciativas, metas, coisas assim. Sim. Mas quando fala de olhar para si, às vezes, dá um pouquinho de trabalho e a gente deixa de lado, né? Eu acho que é verdade, Thiago. A gente, pelo menos eu, na minha perspectiva, pensar em liderança, eu penso muito nos outros, nas atividades, metas para alcançar, visão, né? Que são temas fundamentais. Mas no meio de tudo isso tem nós mesmos, né? E a gente acaba reproduzindo o que a gente é. A gente quer transmitir ideias, transmitir coisas, mas acaba reproduzindo muito... Depois de um tempo de começar, que seja uma igreja, uma organização, uma empresa, o que for, você acaba reproduzindo o seu coração, a sua alma, né? É impressionante, é meio estranho até, sabe? E aí... seja as nossas forças, seja as nossas fraquezas. Então esse tema do autoconhecimento, saber quem a gente é, e conseguir enfrentar esses temas mais difíceis, as emoções, as nossas barreiras de crescimento. Muitas vezes eu sinto que a barreira de crescimento no ministério somos nós mesmos, né? A gente quer dar culpa nos outros, se eu tivesse um time melhor, um lugar melhor, sei lá, alguma coisa, né? Claro que são temas importantes, mas a barreira é nós mesmos. Então acho que essa ponta interrogativa para si mesmo é importante. Então, por que você acha que é importante, de fato, o líder ou o pastor investir tempo no autoconhecimento? O que isso vai gerar de resultados se ele investir tempo nisso? É uma boa pergunta. Eu lembro daquela frase ali de Calvino nas Institutas, eu não lembro agora a frase exatamente, mas ele fala de o conhecimento de si e de Deus, né? E as duas coisas são relacionadas. E também o conhecimento dos outros. Muitas vezes a gente pode ter um conhecimento dos outros meio superficial, né? Coloca você num estereótipo, ela num estereótipo e tal. Porque a gente tem o próprio conhecimento superficial de nós mesmos. E muitas vezes as emoções dos outros são incômodas, é difícil gestir, porque a gente consegue gestir as nossas próprias emoções, né? Então a tua tristeza, eu não sei o que vai ser com a tua tristeza, o que a gente faz, entra num tema ou não, né? Ou a raiva de alguém, ou medo de alguém, ou o meu medo. E muitas vezes a gente, pelo menos eu sou tentado a ficar num nível um pouco mais superficial, aquele tudo bem, e aí, vamos lá e tal, né? Mas trabalhar com isso é importante, que a liderança é essa relacionamento mais profundo, né? Que a gente influencia as pessoas, toca as pessoas ali dentro para tentar tirar o melhor deles para o serviço, para a missão, porque a gente vai fazer junto. E não são coisas ou robôs, né? São pessoas, né? Uhum. E ali tem esse elemento humano, é fundamental. E, René, você é esposo, é pai, é pastor.
de uma igreja, você também faz parte de alguns movimentos globais, né? Você serve a igreja global também. Então, você lida com muitas emoções suas e em diversos papéis que você atua. E como você faz isso? Como você faz essa gestão das suas emoções no meio de tantos papéis que você acaba servindo, né? Como é isso pra você? Boa pergunta, Gil. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado crescer recentemente. Antes o meu era meio... Eu achava as emoções meio inimigas e perigosas. Tipo, e ali o objetivo é, tá tudo bem. E tá sempre tudo bem, entendeu? E se alguém me perguntava como eu tava, eu falava ou tudo bem, ou falava mais ou menos, mas não sabia dizer o que é o mais ou menos, entendeu? Se é tristeza, se é raiva, o que é a frustração, né? E aí, com o tempo, eu senti que era importante ouvir isso. E até vendo os salmos da Bíblia, né? Quando são aquele leque de emoções inclusive amplo e intenso, né? De Davi, dos outros salmistas. E quanto é importante a gente reconhecer isso diante de Deus, diante de nós mesmos, e ter essa consciência, porque senão fica aquela coisa que a gente põe debaixo do tapete, vai entupindo lá, e depois a coisa explode de algum jeito, ou se desconta em alguém que não tem nada a ver com aquela coisa, né? Então, eu tentei, com o tempo, desenvolver algumas disciplinas para tentar processar um pouco as emoções. Uma eu senti que é manter um diário, um caderninho meu que eu vou escrevendo coisas bem simples, tipo bullet points, tipo, coisas simples, sabe? Vivi isso, sentindo isso, minha oração é isso. E depois voltar pro tempo, é legal ver, mesmo um ano atrás, o que a gente tá vivendo um ano atrás, a gente esquece, né? Esquece as orações que Deus agradeceu. Isso acho que ajudou bastante. Ajudou bastante exercício físico. Eu pensava no físico, mas é um momento em que, sabe, a mente entra naquela coisa que você começa a sentir as emoções do dia, que às vezes está no trabalho, teve interação, seja uma alegria por uma conquista feita, ou preocupação com um projeto que você acha que não vai dar certo, né? Ou às vezes eu tô correndo no final do dia e eu sinto que algo que alguém estava tentando me transmitir, aí eu falei, isso que a pessoa estava falando, e consigo sentir a emoção dela, né? Então acho que tem esses momentos pra gente sentir as emoções e conseguir lidar com elas de um jeito maduro e não um jeito jogar pro lado e depois sai de algum jeito, né? Acho que acaba ajudando. E uma vez eu li um artigo seu, eu não vou lembrar exatamente o tema do artigo, mas que você falava das emoções, do lamento. Você pegava os salmos, porque os salmos têm... São muitas emoções que a gente vê ali, né? Dos salmistas. E aí você falava sobre isso, sobre os salmos de lamento, como era importante. Eu tenho muito tempo já que eu li esse artigo seu, mas isso me chamou a atenção. Falei, nossa, é verdade. Os salmistas, eles tinham essa facilidade de expor as suas emoções, de falar para Deus que estava chateado. E eu achei muito legal esse artigo que você escreveu. Eu não lembro para onde foi, você pode trazer mais informações, mas que falava justamente sobre isso, né? Sobre a importância de viver o luto, sobre a importância de viver exatamente aquele sentimento e não falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não, e reconhecer isso, que os salmos fazem, né? Eu lembro o artigo porque eu escrevi em março de 2020, quando teve a pandemia estourou lá na Itália, né? E ali foi aquela reflexão desses salmos de lamento que antes eu sempre via eles meio exagerados, meio dramáticos, sabe? Aquela melodrama. Mas depois estoura esse vírus, tá todo mundo preso em casa, gente morrendo e fala, uou, faz sentido, né? É o que a gente precisa nessa fase. E acho que foi uma fase coletiva que todos nós tivemos, mas que depois todos nós na vida, seja... casamento, seja família, seja ministério, seja amizades que acabam. A gente tem essas transições importantes, né? E acho que esse modo que a gente ter esse canal com Deus, né? E um pouco com nós mesmos é fundamental. Porque às vezes a gente acaba, aparecendo em lugares errados, por exemplo, no púlpito. Às vezes eu tenho um pouco tentado, sabe, de dar uma processada, alguma coisa no púlpito, mas eu falo, isso aqui que eu quero, sabe quando você quer que aquilo chegue em alguma pessoa? Eu falo, não, calma aí, não era isso, não é o lugar para fazer isso, né? Aí eu tenho um canal com Deus, eu tenho amigos, sabe, pessoas com quem eu confio, que a gente se abre um com o outro e tal, porque senão acaba sendo o lugar errado, né? E aí pode fazer mais dano do que ajuda. Ou fazer isso com o filho em casa, né? Com o filho em casa. O dia foi difícil, aí você chega em casa, desconta na esposa, no filho, porque você não processou seus próprios sentimentos e joga um no outro, né? Exatamente, Eu lembro uma vez a Sara e a gente estava vendo uma coisa sábado de manhã, era uma palestra de liderança, até pensei em mencionar isso pro Josué, porque o Josué é esperto de liderança, estava vendo uma palestra de liderança lá, e aí eu comecei a ficar meio tenso, ela falou, você tá bem? Aí eu parei pra olhar, era sobre alguma coisa numa reunião na segunda-feira à tarde,
que tinha acontecido uma situação lá, que eu não tinha parado para pensar e refletir. Aí sábado de manhã, sabe quando relaxou e tá em casa, aí eu consigo pensar sobre aquela situação da reunião do trabalho, né? Então, se a gente não tem esses canais de processar as emoções, acaba depois saindo lugares errados ou não lida com aquilo, né? A gente evita os problemas e... Ou às vezes até no próprio corpo físico mesmo, corpo né? físico. Começa a doer um braço. Corpo físico, Tem uma dor de cabeça, cair cabelo, seja o que for, né? Verdade, o corpo é verdade. sente isso, né? É verdade. Pra mim, o meu, às vezes, é exagerar no doce. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, eu até dormi pouco e tal, eu ia com aquela jarrinha de Nutella, ia com a colher e mandava bala. Era muito bom. Mas agora eu vi que não era o melhor modo de lidar com as coisas, né? Muito bom. E aí, entrando nesse assunto, a gente tá falando sobre filhos, justamente, né? Um dos motivos de você ter vindo ao Brasil foi para lançar um novo livro, né? Isso. Sobre paternidade. Isso. Mostra pra gente aí. Com alegria. Obrigado, Thiago. Esse é um livro aqui que eu tô lançando agora esse mês, chama Não é Fácil Ser Pai. E o subtítulo é Como Domar os Leõezinhos, Não Chatear Sua Esposa. Importante, né, Gil? E recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Eu quis escrever um livro muito humano, um pouco contando a minha história, os meus medos, as atrapalhadas, as neuras que eu tive, porque acho que eu senti que um ponto não era tanto, sabe, aprender a trocar fralda, pôr para dormir, que são coisas um pouco mecânicas, né? Mas é um pouco quem nós somos mesmo, nosso autoconhecimento e pelo menos para mim foi um pouco de crise, pensar, puxa, não tô pronto, não sei se eu quero ser pai, tá chegando uma criança, como que eu faço, né? E pensar um pouco sobre isso. Que legal, muito bom. E por que você acredita, né, que paternidade pode ter a ver com liderança? Eu acho que é relacionado, como a Gil falou, a gente pode ter vários papéis, mas a gente é uma pessoa só, né? E o pai influencia o pastor, o marido influencia o amigo, né? Todas essas coisas que nós somos. E ali eu acho que, para mim, eu acho que a paternidade, pelo menos para mim, foi acendeu uma lampadinha assim que era uma oportunidade de reflexão e de transformação pessoal. E eu sentia que, no começo eu via como algo que me iria atrapalhar. Que tem meu ministério, tem que começar uma igreja, tem que investir nas pessoas, discipular e tudo mais. E eu via um pouco, meu filho tem que dar atenção e como é que eu concilio essas coisas, né? Mas eu vi que, na verdade, na providência de Deus, foi o que Deus me mandou para ajudar um líder meu jovenzinho apressado a amadurecer um pouco e a sofrer um pouco com as dificuldades da vida, né? E depois ter mais o que dar para as pessoas, né? E, na verdade, me ajudou. Foi uma bênção, né? Porque a gente até um pouco tem esse papel de Deus é pai, mas na liderança a gente tem esse papel um pouco de, entre parênteses, né? Entre aspas, paternidade ou maternidade espiritual. Ser em boas influências na vida das pessoas, né? E então acho que é uma coisa relacionada que, talvez não obviamente, mas uma coisa ajuda a outra. E os bons passos que a gente faz em casa são depois bons passos que a gente vai poder fazer na igreja, no trabalho. E no culto que eu assisti do lançamento do seu livro, o pastor Fabinho falou um pouco da sua trajetória, né? Então, você se tornou um líder muito cedo, pelo que eu percebi ali. Então, você se tornou líder antes de ser pai. Então, você usou uma expressão também aí que é transição, né? O líder vive com muitas transições na vida. Então, você liderava sem ser pai, depois você viveu a transição de liderar com a paternidade. Como isso ajudou você a olhar a liderança de uma outra perspectiva? Como potencializou isso? Boa pergunta, Gil. No meu caso foi isso. Eu acho que me ajudou a liderar de um lugar mais profundo. Antes eu era muito focado, sabe, em meta, objetivo, atividades, e são importantes. Mas ali tinha uma certa ansiedade, uma certa vontade de se provar, uma insegurança, sabe? E que você quer com o resultado, até boas coisas no ministério, ou o que você está fazendo, né? Falar, ok, eu fiz isso, ou dei uma boa mensagem, ou falei uma boa palavra para alguém, né? Mas ali era uma coisa que Deus, acho que quer levar a gente para lugares mais profundos. E ali a imagem que me vem é Jesus no batismo, que ouve que você é meu filho amado, antes de ter curado qualquer pessoa, ter ensinado alguém, chamar os discípulos. É a primeira coisa que ele recebe aquela afirmação do Pai, né? E ali é um lugar que nós mesmos, acho que no começo a gente começa a servir um pouco para ter essa um pouco aceitação dos outros, reconhecimento de si mesmo, dos pais, de quem for. Mas com o tempo, esses processos da vida, incluindo a paternidade, acaba a gente
indo para um lugar mais profundo, né? E ser mais um... É uma distinção, pode ser uma frase simplista, mas é mais um ser do que um fazer, né? Aí o fazer nasce do ser. Antes é um fazer por fazer para tentar ser um ser alguém, né? Ser alguém. Mas antes não, já sou alguém, sou um filho amado de Deus, é o que importa, é isso aí. E é o que eu faço, nasce disso. A minha experiência como pai também vai muito do que você está falando, que é engraçado que com as outras pessoas a gente pode tentar parecer algumas coisas. Mas é engraçado, e como sendo pai, não dá pra você vestir algumas máscaras. Não. Você é quem você é na frente do filho, não tem como, né? Você se revela de alguma maneira, né? Rapidamente. Então você fica nu mais fácil, né? Mais rápido, né? É verdade. E isso a gente tem que lidar com as emoções, né? Eu passei por uma situação que meu filho começou a ter uma crise muito grande de birra, assim, e começou a bater e tal, uma coisa que eu não estava muito acostumado, né? E eu comecei a me irritar com ele também, e gritei com ele, né? E aquilo foi um caos na casa, né? Na família. E aí, depois dessa situação, alguém me disse, Thiago, você é a pessoa ali com mais inteligência emocional. E aquilo fez muito sentido pra mim. E na hora que aconteceu de novo uma birra, porque não acontece só uma vez na vida, né? Sim. Falei, tudo bem, eu tô com muita raiva, mas eu caminhei um pouco mais que meu filho na vida, né? Sim. Então eu tenho que lidar com a minha própria emoção e saber ajudá-lo a como passar pela emoção dele, né? Só que ao fazer isso, eu tive que lidar primeiro com a minha própria emoção. Então isso foi um processo de autoleitura, autoconfrontação muito grande, que a situação me levou a refletir sobre mim mesmo, né? Como eu lido com uma situação difícil, né? Mas você falou uma coisa aí que eu acho que tem a ver com a liderança também. Tem tudo a ver com a liderança. Você é a pessoa com mais inteligência emocional. E muitas vezes é isso que a gente espera do nosso líder, né? Que você seja a pessoa que tenha mais inteligência emocional do que a equipe que você lidera. Não que você não possa ficar vulnerável, você não vai acertar o tempo todo, mas fazendo essa conexão com a liderança também, né? Quando a gente olha e fala, nossa, eu é que tenho que ter mais equilíbrio. Aqui, eu sou a pessoa que vou conduzir essas pessoas, né? Então eu acho que tem muito a ver com a liderança na prática. É verdade, e agora vocês falando, eu pensei numa distinção, não sei agora, não lembro se funciona em português, mas pelo menos em italiano era o seguinte, é entre reagir e responder. Reagir, você rebate o que você me deu, né? A birra, eu devolvo com raiva, né? Ou alguém te fecha o carro no trânsito, corta assim, explode com a pessoa, né? E o responder tem esse processo de elaboração, de processar, né? E que você talvez possa restituir aquela mesma coisa ou uma coisa diferente, que quem sabe você vai ser mais maduro, é claro, com um filho, né? Mas às vezes até mais situação de time ou de convivência, né? Pode ser um pouco mais delicado, né? Às vezes eu sinto que é como você não tá naquele nível, mas você se retira um pouco para tentar voltar para um nível, se Deus quiser, mais elevado, né? E responder com maior maturidade, com mais calma, mais ponderação e enfrentar coisas do jeito direito. Muito legal. Um outro ponto que a gente conversou sobre bater um papo aqui hoje, né? É a questão de essa autoanálise, essa autoleitura sobre si mesmo, chegar não somente a quem eu estou sendo hoje, mas a minha história de vida, né? O que me trouxe até aqui, né? Minha família, minha construção histórica, né? Por que você acha que a nossa história de vida e tudo que a gente viveu, inclusive vindo da família, tem a ver com liderança? Pode interferir na nossa liderança? Isso. Boa pergunta, Thiago. Eu acho que eu acho fundamental, porque a gente continua sendo aquelas pessoas, né? E eu senti que, pelo menos no meu caso, os grandes barreiras, o passo de liderança que eu tinha que fazer, não eram tanto sobre aquisição de conhecimento ou desenvolver dons, que são importantes, né? Habilidades e tal, mas era muito pensar com a minha família de origem. E como às vezes eu tenho, por exemplo, relacionamentos com homens na igreja, que eu comecei lá em Roma, tinha um pouco a ver com o relacionamento com meu pai e com meu irmão, lá na infância. E o jeito que a gente fazia era o jeito que eu estava reproduzindo, sem pensar muito, sabe? Em termos de quão próximos nós somos, por exemplo, né? Eu senti que tinha o desejo, às vezes, de rapazes, de homens, sabe? De uma proximidade, de ser irmão e tal, né? E nisso, claro, ele tem também a cultura diferente, né? Que é outra cultura. Mas também são modos de ser criados. E a gente tem, às vezes, por exemplo, que seja a distância física ou a distância emocional. Como a gente lida com as emoções. Tudo isso eu senti que algumas momentos que eu tinha que refletir e melhorar, vinha dessa reflexão do que a gente recebeu do passado. Seja a nossa
herança espiritual, as bênçãos, as virtudes que a nossa família deu, que foram muitas, seja limitações e características e pecados e o que fica, né? E lidar com isso. E acho que é uma das coisas que os líderes a gente é chamado a fazer, porque a gente quer favorecer transformação nas pessoas, né? Que elas cresçam, sejam sempre melhores. E isso não vai acontecer se nós mesmos não fizermos, né? A gente tem que ser o primeiro a se colocar, sabe, pensar a si mesmo, refletir sobre a própria história e ter esse nível de profundidade maior, senão a gente vai ficar no nível ali dos chavões, das frases feitas, né? Daquelas coisas que se repete sempre, que é legal, mas dá para ir mais profundo. Pensar a liderança a partir dessa perspectiva da família de origem, isso é bem interessante. É até um exercício que eu vou fazer também, depois. Mas, e quando o líder não teve uma boa experiência? Isso. Que todo o processo dele não foi tão bom. Isso. E ele, com certeza, vai refletir isso na forma como ele lidera. Vai. Como você orienta os líderes a transcender isso, a vencer isso? Boa pergunta, Gil. Eu acho que é fundamental. E acho que ali a gente... reconhece que a gente recebeu todos uma herança emocional, cultural, espiritual imperfeita, né? Todos. Mas, claro, tem situações que às vezes os nossos pais se divorciaram, ou o pai não estava em casa, ou tem gente que teve situação de abuso, né? Traumas, coisas sérias, sabe? E acho que ali é importante lidar. Dar o espaço de dar nome pros bois, pras coisas. Ter pessoas maturas com quem conversar a respeito, ter pessoas que podem dizer a verdade, sabe? Verdade em amor, né? Que seja ser minha esposa, sejam amigos, pessoas, sabe? Que quer o seu melhor e que fala, aqui você está respondendo, você está tentando reagir hoje numa situação do passado para tentar responder, sei lá, situações de 20 anos atrás, está tentando agir desse jeito agora, né? E nisso, eu acho que a gente eu gosto muito, uma das coisas que mais gosto da fé cristã é essa coisa da força na fraqueza e da ressurreição através da cruz, né? E que Deus trabalha com vasos de barro e que o poder do evangelho está em vasos de barro, em pessoas imperfeitas. Amém. E é ali que Deus mostra o poder dele e a gente poder fazer isso. Acho que pessoas que têm esse processo de reflexão, eu estou vendo agora até histórias de mulheres líderes e pregadoras, ou o que for, que eu conheço, que sofreram até histórias de abuso sexual no passado, são algumas das líderes mais fortes, mais ricas, mais sábias que eu conheço, porque aquilo levou a pessoa para um nível de reflexão muito profundo e depois, sabe quando a pessoa faz um salto enorme, que a gente às vezes que teve infância tranquila e tudo mais, não fala, uau, como que a pessoa chegou ali naquele nível, né? Então pode ser uma bênção que a gente curar aquelas feridas com Deus, né? E caminhar aquilo com Cristo. Mas é uma chamada para a gente elaborar, a gente enfrentar aquilo, senão pode ficar um ponto de fraqueza que depois pode derrubar a gente, que é onde chegam os ataques, né? Aquele ponto fraco, né? Da armadilha, da armadura, sempre aquele lugar ali. É porque você falando isso, eu fico pensando, às vezes a pessoa é um bom líder, mas não tem tanta confiança. Talvez tenha a ver com o histórico. Também. Às vezes a pessoa é um bom líder, mas ele é muito autoritário. Isso. Então tem a ver. Eu achei muito interessante. E às vezes precisa de terapia para conseguir secar de onde vem isso, né? É verdade. Uma pessoa muito próxima a mim, a Ju falou de confiança, eu lembrei, ela fez um processo terapêutico e ela percebeu que a dificuldade dela como líder de se colocar, às vezes uma visão um pouco mais assertiva, vinha do fato que na casa dela, quando ela era criança, ela ficava meio de lado, pela uma criança muito pequena comparada aos irmãos, e sempre mandava ela calar a boca, ficar quietinha. Isso provocou algo nela que ela não tinha visibilidade. Puxa vida. Quando ela entendeu isso, ela falou assim, não, eu posso ser mais assertiva, eu não tô naquele lugar mais na minha infância, né? Então ela passou por um processo de transformação na liderança dela, e hoje ela tem uma voz mais ativa. Ela não é mais passada por cima em qualquer situação, né? Legal, esse é um bom exemplo. Bom exemplo. Então, traumas, às vezes, a gente precisa de ajuda até de gente de fora, né? Pra nos ajudar a enxergar, porque é tão profundo isso, né? Que a gente não tem capacidade, às vezes, né? Nos ajudar a elaborar, né? Por que eu faço isso? Por que eu vou reagir dessa forma? Então, é muito legal voltar à família. E ali, seja o que a gente recebeu, algumas até de dificuldades, além das bênçãos, mas seja também um lugar de mudança e transformação, porque os passos que a gente consegue fazer na nossa família, seja com os pais agora adultos, irmãos, sabe que a gente é um pouco distante dos irmãos, ou alguma coisa, os passos que a gente faz na família de origem, depois a gente quase que automaticamente consegue depois reproduzir nas outras áreas da vida, né? E seja de
aprender a falar a verdade em amor, não faltar nem com verdade, nem com amor, que seja isso, né? Ou essa questão da assertividade, todas essas coisas que a gente pode ser, né? Que pode ser esses pequenos limites, né? Nosso relacionamento de liderança. E a gente fazendo ali é o lugar de maior transformação para depois reproduzir e trazer para onde a gente está servindo. Muito bom. E uma outra coisa que a gente queria muito conversar contigo sobre como criar redes de suporte, né? A gente, nesse processo de autoconhecimento, de crescer olhando para as próprias emoções, olhando nosso passado, a gente precisa de gente ao nosso lado, né? E por que você acredita que criar essas redes de suporte é tão importante para o líder, para o pastor? Eu acho que é importante para todo mundo, mas um líder, a gente tem responsabilidade nas mãos, né? E o que a gente faz, às vezes tem mais poder do que a gente imagina, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e se a gente tem alguma posição de autoridade, chega com uma força que às vezes a gente nem percebe. Às vezes é uma opinião que eu dei assim, mas para uma pessoa pode ser muito significativo, né? Então, a gente ter essas redes de pessoas ao nosso redor que nos amam, nos apoiam, nos corrigem, nos ajudam, nos socorrem quando necessário, é importante, porque ninguém consegue ir sozinho, sabe? Deus não colocou a gente como um corpo e não colocou nenhum dom, todos os dons em uma pessoa só, e a gente precisa disso. É aquela questão do time, né? A gente vence junto, é uma vitória coletiva. Ninguém tem vitória sozinho, né? E na vida ao longo prazo. Então eu penso ali em redes de, sabe, amizades de coração, de que a gente consegue se abrir, falar de tudo, seja mentores que sejam uma geração para frente, adoro os cristãos, líderes mortos de séculos passados, sabe, que seriam biografias e aprende com a vida deles. Para mim, sabe, gente, ele concluiu bem. Eu estava lendo uma biografia recentemente do Jim Peterson. Sabe quando vê alguém morrendo bem, concluído bem, fala, puxa, eu quero chegar lá um dia, sabe? Legal. E ter esses pontos de referência, né? E também gente mais nova, onde a gente investe, a gente transmite, a gente passa, a gente reconhece que a gente tem mais para dar mais do que a gente acha, até dando para outros, né? Então toda essa rede de pessoas de que a gente dá e recebe e se enriquece, né? E trabalhar isso junto. E é tão interessante falar sobre a questão da rede de suporte na liderança, porque durante muito tempo eu cresci ouvindo que a liderança é solitária. E a gente vai potencializando isso. E aí as pessoas vão trazendo isso como uma verdade. Não precisa ser solitário. Não. Acredito que todos vocês já ouviram isso também, verdade. né? A liderança é um ambiente, é um espaço muito solitário. Mas não precisa ser. Ela pode desenvolver uma rede de suporte, de amigos, que vão ajudá-los na jornada, na caminhada, a desenvolver bem todo o potencial, o dom, as habilidades que Deus deu. E também todo esse processo que muitas vezes ela não consegue enxergar e Deus usa alguém para trazer luz, né? Ao coração dela. A gente sabe que o Espírito Santo faz isso, como Davi, né? Deus, traz luz para as minhas trevas. Muitas vezes a gente precisa fazer essa oração e ele vai usar alguém. Então a liderança não precisa ser solitária. Boa palavra, Gil. É isso aí. É isso mesmo. Tem o peso da responsabilidade que cada um carrega e conhece, mas não tem que ser solitária, não. Não pode ser solitária, né? A gente é um corpo, e a gente é time, e a gente ajuda um ao outro. E quanto mais a gente for se isolando, parece que a gente vai se protegendo dos problemas das pessoas, né? Mas mais a gente vai ficando frágil, na verdade, né? E acaba fazendo esses processos de, sabe, confirmação do próprio pensamento. Sabe, o pensamento começa a percorrer sempre a mesma direção. Aí se convence de algumas conclusões que depois, se você falar com alguém, já é diferente, já ajuda, né? A ter mais clareza. Tem uma pesquisa que foi feita com liderança de pastores, né? E é engraçado que a maioria diz que realmente se sente só como pastor e como líder da igreja. Isso é generalizado. O pior é isso que a Ju falou, que não somente ele se sente só, mas ele acredita que isso é normal, isso é natural. É verdade. Então ele já não busca mudar esse cenário e fala, não, é assim mesmo, então vamos lidar com isso, né? E um outro problema é que ele acredita às vezes que ele não pode compartilhar alguns problemas e desafios dele porque ele não pode ser vulnerável nessa posição de influência e poder que ele tem, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com a equipe pastoral, que a gente estava organizando um processo de discipulado que eles iam começar na igreja, e eles falaram assim, mas os pastores vão participar de quais grupos de discipulado? Eu falei assim, junto com as pessoas da igreja. Ele, não, mas os pastores não podem falar de suas vidas com as pessoas. Eu falei, por que não? Não, mas aí as pessoas vão se escandalizar se elas souberem os problemas que os pastores sofrem. Sim. Falei, não, é para isso mesmo que serve o discipulado. Para eles abrirem o coração, serem vulneráveis.
E os pastores ficam olhando pra mim, tipo, não pode, não é possível. Como que vai acontecer isso, né? Ficaram incomodados, né? Por conta dessa mentalidade. Eu não posso me abrir, não posso ser vulnerável, né? Nem com o membro da igreja, nem com outro pastor, porque ele vai ficar sabendo o que está acontecendo na minha igreja, nem com a minha liderança. Então, ele vai se fechando e uma hora explode, né? É verdade. Não, e é verdade. Acho que... E quando a gente toma coragem de compartilhar o peso, cai um peso enorme. Eu lembro uma pessoa lá da nossa igreja que compartilhou um vício dela de 20 anos que estava carregando em segredo, sabe? E quando ela contou, ela achou que, sabe, eu ia, sabe, explodir de raiva, mandar fora da igreja, sei lá o quê. Aí eu fiquei honrado, sabe? É um tesouro que a pessoa te dá. E eu falei, já vi muito pior. Aí ela falou, verdade. Eu falei, claro. E pra ele era uma coisa que 20 anos ele carregava aquilo, sabe? Então foi... E a gente pode fazer isso. A gente acha que como líder a gente tem que ser o perfeito, mas não dá. A gente acaba se quebrando, aparecendo coisas, sai fora, né? E às vezes tá com aquela pressão, e não precisa ser pesado, pode ser muito mais compartilhado, mas com pessoas com confiança, pessoas sábias, justo grau de privacidade e tal, né? E confiança, mas não carregar nada sozinho. E como você faz isso na prática, Renê? Como você desenvolve seus amigos de alma na prática? Porque você é um pastor. Sim. Tá liderando várias pessoas, você é um líder. Sim. Como é isso na prática para você? Boa pergunta. Para mim, e tem alguns lugares. Um é em casa, com a Sara, com minha esposa, né? E de compartilhar. Agora a gente tá fazendo ministérios, eu com a igreja e ela com o ministério estudantil na Europa, né? Um movimento para buscar avivamento na Europa. Então, às vezes, no final do dia, a gente troca ideia, a gente dá dica um pro outro, a gente ouve o outro, seja, sabe, as reclamações, as dificuldades e poder se ajudar. Mas não pode ficar só na esposa e no marido, porque senão fica... especialmente nós caras, né? A gente é mais... Eu, pelo menos, sinto mais reticente a me abrir e acho que, sei lá, esposa às vezes é suficiente, né? Mas é bom ter outras pessoas também. No meu caso, eu busco outros pastores ou plantadores de igrejas que às vezes não estão na igreja e não tem nenhuma relação, sabe, ministerial com a igreja. E a gente poder abrir com mais independência. Isso é muito bom, marcar uns Zooms, uma conversa, um café da manhã. E ali também, no meu caso, agora tem eu e tem outra pastora ali da nossa igreja, e a gente poder se abrir, é uma moça italiana, a Mila, é muito, muito sábia. E sabe, às vezes é só sabe, tô cansado, quero me aposentar, não aguento mais, sabe, fazer umas coisas assim, que já o outro entende e se identifica, fala, eu também e tal, e já compartilha um pouco o peso, né? E ter esses caminhos dentro da igreja, fora, aí na família, e também, como a gente falou, de ter espaços e tirar o estigma de terapia, que pode ser uma coisa que Deus pode usar profundamente também pra gente ter, às vezes tem estações da vida que a gente pode buscar ajuda como para conselheiros, pro nosso casamento, se tem algum filho passando por alguma dificuldade, tanta coisa que pode acontecer, né? Não ter medo de buscar essa ajuda e ter isso também. Muito bom. Não estava no nosso roteiro aqui, Renê, mas se a gente pudesse ouvir você um pouco, como é esse processo de plantar, como tem sido, né? Esse processo de plantar uma igreja na Itália, né? Você e sua esposa brasileiros plantando a igreja na Itália. Como tem sido essa experiência? Conta um pouco pra gente. Com alegria. É uma alegria enorme e é uma dificuldade enorme também. Tem que plantar a igreja se você está chamado, né? Senão não precisa, vai fazer outra coisa. Não, mas a brincadeira à parte foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, mas que também que dá maior gratidão, sabe? Ver algo vivo nascer, né? A gente falou de filho, paternidade, mas depois ver uma comunidade nascer, ver pessoas chegando à fé, pessoas orando pela primeira vez, amizades, gente que se conheceu e se casou porque se conheceu ali, né? Legal. É muito legal. É uma gratidão. E ali para eles, que a gente começou uma igreja cristã em Roma, a maior parte deles não tinha nenhuma noção que uma igreja poderia ser assim, né? E para eles descobrir o que o evangelho é. E, sabe, os olhos deles começam a brilhar, e aí se interessam, tem perguntas, e discute, aí o batismo, eles veem um batismo, pessoas adultas se batizando, que nunca tinham visto pessoas adultas se batizando, né? É lindo, é muito gostoso, é uma gratidão muito grande a Deus, e sentir que a gente pode servir como time, a gente pode trazer isso, né? E ao mesmo tempo que é difícil e Deus vai trabalhando, e parece fácil de longe, e tudo bonito, mas de perto, quem tá dentro, né, sabe que não é fácil também. Imagina, vocês estão há quantos anos lá já? A gente mudou lá a gente tá lá há 13 anos, a gente mudou em 2010.
começamos a igreja em 2012. Então a igreja agora fez 10, 11 anos. E a maior parte, a gente tentou fazer uma igreja bem focada em italianos. E recebemos pessoas de outras nacionalidades também, é uma alegria, mas tentou focar bem em italianos. E começamos a igreja no bairro Universitário de Roma. Então, alcançando muitos jovens, jovens famílias, e é uma alegria caminhar com eles. E uma igreja era muitos jovens solteiros no começo, agora tem casais e bebezinhos nascendo toda hora, então vai crescendo, vai amadurecendo com o tempo, né? E a gente começou essa igreja em Roma e ajudamos a começar uma outra igreja numa outra cidade chamada Perugia, no centro da Itália. E sonhando com plantar outras igrejas lá também. Legal, muito bom, muito bom. Tem outra pergunta, Gil? Não, eu tenho uma outra pergunta. Vocês, sobre o processo de plantação de igreja, né? Então, vocês não foram para trabalhar com brasileiros que moram em Roma. Vocês foram bem focados para trabalhar com os italianos e pessoas de outras nacionalidades. Que é um desafio também, né? Sim, muito. Com certeza. Eu lembro que a história ali, a gente ouviu falar que, acho que ser bem rigoroso, até no começo, tinha uma família, amigos de amigos, que eles trabalhavam na Embaixada Brasileira. E ofereceram de hospedar a gente grátis por um tempo até a gente encontrar nosso apartamento. Achei super legal da parte deles, né? Mas a gente pensou, puxa vida, e aí a gente, uma família brasileira, aí tá na embaixada, aí sábado tem um churrasquinho, apresenta pros amigos, aí fica aquele círculo relacional, né? A gente acabou agradecendo ao convite, mas preferiu depois fazer uma parceria com uma igreja italiana, uma família italiana que nos hospedou. E a gente, claro, tem amigos e pessoas brasileiras na igreja. Mas a gente tentou fazer o que a gente podia para conectar bem com os italianos, fazer amizade ali com eles, pedir ajuda para eles, seja o sal pro vizinho, sabe? Pedir ajuda com criança e tudo mais. Porque pode ser um passo um pouco mais difícil, né? Mas depois é o que depois permite a igreja se enraizar, a crescer, florescer e alcançar aquele lugar ali. E qual seria o maior desafio para você e a Sara lá no processo de equipar os líderes italianos? Sim. São os mesmos desafios aqui do Brasil? Sim. Eu acho que tem semelhanças e tem diferenças. Semelhanças que são equipar líderes, né? Os conceitos que a gente conhece. Mas a gente notou que quanto mais o tempo passa, mais a gente acaba entendendo mais a cultura. E ali é uma cultura onde a liderança não é muito um conceito cultural, sabe? Eles vêm como algo um pouco americano. E os modelos de autoridade tradicional da Itália são modelos muito, sabe, que ou foram opressores ou foram oprimidos, sabe? Eles têm uma visão meio um pouco truncada, sabe, disso. Então a gente tem que lidar, seja com essa bagagem, né, esse background deles, e seja ali, no nosso caso específico, de começar uma igreja cristã evangélica em Roma, a gente tem notado que o paradigma tradicional que eles têm da vida cristã ninguém fala desse jeito, mas a imagem é menino Jesus sentado no colo de Maria. E aquilo é o que Jesus ficou menino e é o que os cristãos ficam também. O convite de ser cristão é vir para a igreja, sentar e eu vou cuidar de você, entendeu? E aí, então para eles, fazer o passo de liderança, começar a servir, missão, eram coisas contraculturais. E que eles falavam, puxa, eu? Verdade? E aí, sabe quando a pessoa não espera? E às vezes começam a servir, mas às vezes tem um pouco uma reação que tipo, mas eu não sei, sabe? Eles querem voltar um pouco o modelo sacerdotal, que o sacerdote pai e os membros da igreja são filhos. Inconscientemente. E a gente começar a perceber isso para formar discípulos e para formar líderes tem sido bom para ajudar, sabe? A enfrentar as resistências da própria cultura, que são diferentes depois para brasileiro, para italiano, para outros países, né? E começar a discernir isso. Muito bom. Só me pareceu que você estava descrevendo a igreja brasileira quando você estava falando. Tá joia. Os mesmos problemas, né? Essa visão paternalista de não querer se envolver com a liderança, né? Não, mas é verdade. O livro que eu estou trabalhando agora vai se chamar O Evangelho all'Italiana. E a gente conta a história da nossa igreja e é essa história de chegar nessa consciência e ajudar as pessoas a entenderem isso e a entender as fases de maturação de um cristão e as fases de maturação de uma igreja também. Porque a igreja pode ficar nessa perspectiva um pouco infantil, né? Tipo, de membros dependentes, os líderes são um pouco paternos, e pode entrar o autoritarismo, o abuso de liderança, né? A sectarismo e sectário e tal. E para a gente poder começar a crescer em maturidade como pessoas e como igrejas também.
Muito bom, muito bom. Acabou que a gente não falou do seu outro livro, né, Renê? O Paradoxo da Felicidade. Mostra aí pra gente aí. Joia, com alegria. Esse aqui é o meu primeiro livro, chama Paradoxo da Felicidade, e aqui eu falo que a busca da felicidade, ali baseado naquela passagem de Jesus em Marcos 8, que ele fala que quem negar a própria vida por amor de si, vai encontrar a própria vida e o contrário, né? E eu falo que muitas vezes a gente fica focado em nós mesmos e na nossa própria felicidade não é o caminho. O caminho é se doar, é esquecer da nossa própria felicidade, se doar aos outros, servir. E é ali que a gente se encontra, se conecta, ama, né? E é ali que Deus que encontra esse paradoxo, né? Que a gente vive, que Jesus falou daquilo. E até agradeço o Josué aqui, porque ele que no começo abriu contato para a publicação desse livro aqui na época. E agradeço e queria honrar ele por isso também. E tá disponível também. Muito legal. Muito obrigado por ter vindo até aqui, achado um espaçozinho aí no meio da sua agenda aqui no Brasil, complexa e rápida, né? Sim. Foi um prazer pra você. Uma alegria. A gente receber você. Uma alegria pra mim, conversa, bom conversa. Podia continuar um tempão aqui conversando ainda, né? Mas gostoso estar com vocês e falar de liderança, autoconhecimento, emoções. Prazer meu. Muito bom. E como é que o pessoal te acha aí? No Instagram? Isso. Pode me procurar. Meu nome, mesmo que digitar errado, acaba aparecendo aí. Aí tô no Instagram, Facebook, tem um site, renebreuel.org. E é o site da igreja também, que é ópera, com H no começo, então ópera.co. Legal. .com era muito caro, então a gente pegou .co. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez e... Quer alguma palavra final aí para os pastores e líderes que estão te ouvindo do Brasil todo? Com alegria. Eu acho que, para mim que eu sou brasileiro, morando fora, para mim é uma gratidão muito grande chegar e ver o Brasil com essa vitalidade cristã, sabe? Claro que tem os problemas, tem os excessos e tudo mais, mas para mim ver e ter sentimento, sabe? Igreja cheia, gente cantando com o coração, pessoas assim, abraçarem Cristo, é uma alegria muito grande, é gratidão, sabe? Ver o que aconteceu com o nosso povo. E a herança que a gente recebeu, eu estava vendo, quando eu nasci, acho que tinha mais ou menos 7% de evangélicos no Brasil. 26 anos depois, quando a gente mudou para a Itália, era mais de 22%. Então, sabe, a gente é fruto de uma herança espiritual de pessoas que amaram a Deus, amaram a igreja, amaram uns aos outros. E eu sinto, sabe, orgulho de ser brasileiro, voltar aqui e quero encorajar o pessoal a continuar a servir, a continuar a amar a Deus e liderar, que é difícil, mas vale a pena. E os brasileiros estão tendo impacto cada vez maior no mundo. Missionários, líderes. A nossa igreja brasileira está amadurecendo, sabe? E é um dos lugares onde Deus mais tem trabalhado no mundo. Então, acho que nós como povo temos uma responsabilidade também, né? Não só pelo Brasil, mas por outros povos também, pelo mundo, pela Europa, por outros lugares, no Oriente Médio. Então, essa palavra de encorajamento para os líderes aqui. Maravilha. Obrigado então, Broel. Até a próxima. Obrigado a vocês. E você que está assistindo a gente, lembre de compartilhar esse episódio com outras pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de qualidade. Até o próximo episódio.